dia. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início, né? Agora mais uma aula, ou seja, vamos fazer o fechamento do nosso conteúdo, tá bom? Hoje é a nossa última aula referente ao conteúdo que nós estamos dando, que é handball, tá? Espero que todos estejam compreendendo, né, o conteúdo. Eu sei que as nossas aulas teóricas e dessa forma videoaula às vezes fica um pouco sacal, mas infelizmente é a maneira que nós encontramos para poder transmitir conteúdo para vocês, tá? De uma forma mais didática. Ok, gente? Então, dando continuidade, não é, essa última parte, ou seja, a aula 4, né, o que diz o nosso conteúdo do handball, nós vamos ver mais alguns subtópicos do handball. Até agora nós já falamos dos conceitos básicos, falamos da história do handball, as suas 3 versões, falamos das entidades, das bolas, falamos das regras, né? Falamos das punições, quadras e também falamos dos fundamentos básicos do handball, tá? Hoje a nossa abordagem, para poder finalizar o conteúdo, começa com posições dos jogadores do handball, tá? Tio, o que é isso? São os jogadores, né? São vocês, os alunos, nas aulas, tá? Ali naquelas primeiras aulas de educação física, vocês começam a se identificar com a modalidade. E aí, vocês começam a desenvolver habilidades que são características de cada posição. E aí, quem é que identifica isso? O professor, tá? O professor de educação física, o professor da modalidade do handball. Então somos nós que identificamos isso, certo? E aí vocês precisam saber qual é a característica, quais são as posições, quais são as características de cada posição, tá? Então vamos lá, vamos dar início. Bem, gente, a primeira posição é o goleiro, tá? O goleiro, todo mundo já sabe, tem sua área específica, né, de acordo com a regra, é responsável por defender as bolas, tá? Então vamos lá ver o que é que diz a definição do goleiro. É um jogador que dentro da sua área, tá, do gol, ele pode utilizar, no caso, qualquer parte do corpo. Dentro da área dele, o goleiro pode utilizar qualquer parte do seu corpo. Ok? Aqui. Tá? E aí, conforme a regra específica que foi dada lá, ele defendeu a bola, ele não pode sair com a bola tocando no chão. Ele tem que dar a bola para o seu companheiro, sair da área, e aí a bola é retornada para ele de novo. Fora da área, ele pode pegar com o pé? Não. Tá? Então, dentro da área de jogo, ele pode utilizar qualquer parte do corpo. Tá? Quando é que ele pode sair da área? Somente quando ele não tiver em posse de bola. Certo? E aqui, fora da sua área de jogo, ele não pode utilizar os pés. Ok? Posicionamento dele dentro da área, né? Sempre impedindo, onde a primeira função dele é de defesa. A segunda, pessoal, é o armador central, tá? O que é que diz o armador central? Primeiramente, a localização dele já está dizendo no meio da quadra, tá? E o armador central, ele é conhecido como a locomotiva do time. Por quê? Porque ele é responsável de organizar todas as jogadas de ataque. É ele que chama as jogadas, é como se fosse... Lembra que eu falei que o handball é muito parecido com o basquete? Tá? Olha aqui, armador central. No basquete ele tem o quê? O armador, não é? Então é ele que pensa nas jogadas de ataque, ele que chama todas as jogadas de ataque, ele que organiza o time na parte ofensiva, ele que sabe todas as movimentações, tá? Então ele é conhecido como a locomotiva da equipe na parte ofensiva, do ataque. Como já frisamos, é ele que comanda a equipe nas jogadas ofensivas. Locomotiva, e é ele que comanda toda a equipe nas jogadas ofensivas. Ok, é o posicionamento dele,
no meio da quadra. Tá certo? Vamos para a outra posição, são os meias armadores. Como são os meias armadores? Ele geralmente fica do lado do armador central, tá? É um jogador, né, que tem uma característica por ser altos, são jogadores mais altos. Por quê? Porque nós vamos ver isso mais para frente. As defesas que se comportam, né, de forma abaixo da linha dos 6, eles têm que ter um arremesso, não é, de fora da área, uma opção de ataque, o arremesso de fora dos 9 metros ou um pouco acima dos 6 metros, tá certo? Então, esses armadores aqui, ó, esses meias armadores, tá? Tem a função também de armar, por isso que são chamados de meias armadores, mas também tem a função de finalizar. Lá no armador central, a função primordial dele é o que? Armar jogadas, tá? Mas ele não necessariamente finaliza, é de rara exceção ele finalizar, ok? Possui arremessos mais fortes, justamente pela distância, tá? Então, eles são jogadores, quais são as características dos meias armadores? Jogadores altos e com arremessos mais fortes. Lembra do que eu falei? Que eles têm que ter um arremesso, como a gente diz, de longa distância, tá? Devido à defesa, tá bom? Próximo. Aí, em algumas nomenclaturas, em alguns livros, se encontra o nome que se denomina, são os extremas, tá? Ou então pontas. Os livros mais antigos denominam de ponta, os mais novos, extremas. Certo, professor? Qual é o posicionamento deles e qual é a função? Gente, já está dizendo pontas, extremas, nas extremidades, tá? Esses jogadores geralmente se posicionam bem aqui, ó, já quase no limite da linha pontilhada, tá? Para quê? Para abrir espaço na defesa, para que os meias possam entrar e o pivô se locomover. Tá, e quando é que ele arremessa, se ele joga bem aqui, geralmente ele vai para o final da quadra e fica sem ângulo, né? Quando ele recebe a bola, ele faz uma finta e vem um pouquinho mais para dentro. Tá? São especialistas nisso, são jogadores velozes e ágeis, que geralmente são jogadores que puxam contra-ataques. São jogadores habilidosos também e muito velozes. Tá? Que tem outra característica, precisão nos arremessos. Dificilmente eles erram o arremesso, porque eles são acionados. Quando eles são acionados, já é como a gente diz, uma bola de segurança, tá? Porque geralmente eles já estão aqui bem mesmo próximo à linha da área, como você bem sabe, ninguém pode invadir a área, e aí eles já estão numa posição que é muito próximo ao gol, tá? E aí ainda utiliza a questão do impulso para poder fazer um arremesso de qualidade. Então, são jogadores velozes e ágeis que têm muita precisão no arremesso, tá? E por fim, o pivô, tá? É o principal arremessador da equipe, ou seja, o responsável pelos gols, né? Olha o posicionamento dele. De acordo com o sistema ofensivo, ele muda de posicionamento. Às vezes tem um e às vezes tem até 3, tá? Dependendo da necessidade, tá bom? Então, pivô, ele fica infiltrado mais ou menos entre um jogador e outro. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Dependendo da jogada chamada pelo armador central, é onde ele se posiciona para poder fazer o quê? Abrir espaço na defesa adversária, tá? Ele tem a característica dele, primeiro, de arremessar, um arremessador, e segundo, de abrir espaço na defesa adversária, tá? Essas duas características, ok? Então vamos lá, revisando. Primeira, armador central. Segunda, são os meias armadores, goleiro, armador central, meias armadores, extrema e pivô.
ok? Essas são as posições dos jogadores de handebol. E aí vamos ver, nós já vimos a questão da cada um do seu posicionamento, né? Específico, agora vamos ver o posicionamento geral, tá? Olha só, meia armador, armador central, desculpa, os meias armadores, os extremas e o pivô, tá? Novamente, armador central, os meias armadores, pontas ou extremas e aqui o pivô, ok? Se localizaram aí mais ou menos onde são que os jogadores ficam, né? Os seus posicionamentos, tá? Mais uma ilustração e agora bem com os nomes para que vocês possam visualizar bem, né? E aqui é no jogo propriamente dito, tá certo? Visualizando a defesa, né? E visualizando o ataque, ok? E aí vamos para outro tópico. Agora, os sistemas táticos do handebol. Tá, tio? Professor, o que são sistemas táticos? Gente, o sistema tático é uma forma como a equipe se comporta para atacar e se comporta para defender, tá? Ou seja, é o posicionamento dela na quadra, tá? E nós temos dois tipos desse posicionamento. Como eu falei, é a forma como ele se posiciona para atacar, que é o defensivo, defesa, é o sistema tático defensivo, tá? Que geralmente é fácil de visualizar, porque no handebol não tem aquele jogador mais avançado. Não, na hora de defender, todos, tanto na hora de defender como na hora de atacar, o jogo é voltado para um lado da quadra, tá? Então todos vêm para sua região. Dependendo do sistema defensivo, todos ficam bem mesmo juntos para poder impedir tanto a penetração da equipe adversária quanto o arremesso de longa distância. Isso nós vamos ver, tá? E aí nós temos também o sistema ofensivo, que é relacionado ao ataque, tá? Tudo que se relaciona ao ataque, a fazer gol, tá bom? Primeiro, nós veremos o sistema tático defensivo. E aí nós temos N variações, tá? Só que os principais eu vou mostrar aqui para vocês, que são os mais utilizados. Tá? O primeiro, o sistema 6-0. Tá? O que é que diz o sistema 6-0? É quando, primeiro, ele é a base de todos os outros sistemas. Geralmente as equipes iniciantes, principalmente as equipes escolares, não é, ali de 10, 11 anos, marcam desse jeito, tá? O sistema 6-0, ó, onde todos estão abaixo da linha dos 9, próximo à linha da área, que é a linha dos 6. Tá? No handebol se tem uma referência, principalmente quando se fala de sistema defensivo e ofensivo. À frente da linha dos 9, né, como vocês sabem, a linha dos 9 é a linha pontilhada, e abaixo da linha dos 9, ou então à frente da linha dos 6, que é a linha da área. Tá? Geralmente eles usam essa nomenclatura. Então vamos lá. São distribuídos todos, né, na linha dos 6, conforme eu falei, dos 6 metros é a área, tá? O jogador é responsável por uma zona da defesa, ou seja, esse jogador, né, ele deve marcar quem? Ele deve marcar os extremos ou ponta. Então, vamos supor, se ele está marcando o jogador aqui e o dele toca a bola para cá e se movimenta para cá, ele não vai atrás dele, ele fica no setor dele. Então, cada jogador é responsável pela sua zona. Esse aqui, o 7 é responsável por essa zona, o 6 por essa zona, o 5 por essa zona, o 4 por essa zona, o 3 por essa zona e o 2 por essa zona. Pronto. Cada um fica parado no seu cantinho, né? Geralmente com as mãos levantadas e pedindo com que tenha ou infiltração ou que tenha um arremesso de longa. Tá? Então, isso foi o sistema 6-0. Característica base de todos os outros sistemas. Fica distribuído à frente da linha dos 6 metros e eles marcam por zona. Tá? O segundo sistema é o 5-1.
Por que que é o 5-1? Tá? Só o posicionamento você já consegue identificar. Por quê? Aqui é uma variação do 6-0, conforme foi falado, que o 6-0 é a base dos outros sistemas. Ficam 5 jogadores ocupando a zona dos 6 metros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E apenas um jogador à frente da linha dos 9, que geralmente é o pivô, tá? Ou então pode ser, geralmente pode ser um extrema, que o extrema tem a velocidade na hora do contra-ataque, tá? Mas geralmente é o pivô, tá? Então olha só, é uma variação do 6-0, não é? 6 jogadores ficam marcando à frente da linha dos 6, esses 6 marcam por zona, e fica um jogador à frente da linha dos 9. Geralmente, quando tem esse sistema, esse jogador aqui, não é? Ele marca um jogador diferenciado da outra equipe, né? Já tem um jogador muito bom lá, geralmente ele marca de forma individual o jogador da outra equipe, tá? Por último, nós temos o 3-3, tá? Olha aqui visualizando, 3-3. Só na figura já dá para você identificar. São 3 jogadores à frente da linha dos 6 e 3 jogadores à frente da linha dos 9. Gente, eu já falei, né? Ou seja, 3 marca zona, né? E 3 marca de forma individual. Como a gente costuma dizer, esse sistema ofensivo aqui é o sistema... Esse sistema defensivo, ele é o mais ofensivo, tá? Por quê? Porque aqui ele marca um pouco mais à frente da primeira linha dos 9 e geralmente esses 3 jogadores aqui são muito rápidos e que tem a característica de finalização, tá? Aqui geralmente é utilizado quando o time está perdendo e precisa buscar os resultados. Agora, claro, pessoal, que tudo isso é treinado, não é? Tudo isso é bem mesmo, é um sistema tático um dos mais evoluídos, porque você fica vulnerável ao espaço que fica entre um e outro, né? Então eles são muito bem coordenados. Acontece hoje em jogo, tio Cadu, muito difícil mesmo, porque esse a gente costuma dizer que é um sistema tático quase suicida. A probabilidade de você tomar o gol é maior do que você fazer. Mas é utilizado, às vezes ainda, com cuidado, adaptações é utilizado, tá? E o que é que ele diz aqui? Ele tem o objetivo de impedir arremessos, né, de longa distância também. Tem um meio armador que tem a característica de arremessar muito forte dos 9, aí você coloca também esse esquema para poder impedir o arremesso desses jogadores, tá certo? E aí agora nós vamos para o outro tipo, que é o ofensivo, que tem a mesma ordem, tá? Só que agora muda, né? Olha só, 6-0 são 6 jogadores, né, à frente da linha dos 9 e todos com característica de infiltração, tá? A defesa é acima da linha dos 6, o ataque é acima da linha dos 9. Aí aqui eles começam a se movimentar, até ter um espaço de infiltração, do arremesso, de um drible, tá? Vamos ver o que é que diz. São 6 jogadores posicionados à frente dos 9, como eu falei, com o objetivo de ocupar toda a frente da área. Ou seja, tem a opção de arremesso aqui. Não, isso quer dizer que não possa ter uma infiltração, tá? Também é o sistema mais utilizado para a questão da base, para quem está começando o handball, ok? Vamos no segundo, que é o 5-1. 5-1, qual é a diferença do 5-1? São 5 jogadores à frente da linha dos 9 e um pivô infiltrado. Só muda o campo, né? Quando é defensivo, ele fica à frente da linha dos 9. E quando é ofensivo, ele fica na frente da linha dos 6. Tá certo?
Então é bem fácil de identificar. Os jogadores se posicionam à frente da linha dos 9, 5. Apenas um jogador infiltrado, que geralmente é o pivô, posicionando na linha dos 6. Os 5 jogadores têm a função primordial de armação, todos os 5. Essa é a principal função do sistema, que os 5 jogadores têm a função de armação, primeiro para criar situações de infiltração e de arremesso, e para poder alimentar o pivô na hora de fazer também a questão do ataque. Entendido? Sistema 5-1. Vamos para o último, que é o sistema 3-3. A mesma coisa, só que agora são 3 homens. São 3 homens na linha dos 9, atrás, e 3 homens na linha dos 6. Tá? Vamos ver o que aqui diz esse sistema. São 3 jogadores à frente dos 9 e à frente da linha dos 6. Nesse esquema aqui se joga com 3 armadores, tá? 2 extremas e um pivô, tá? Então olha só, se joga com 3 armadores, que são os que estão fora da linha dos 9. Se joga com 2 extremas bem infiltrados e o pivô ali na frente para poder receber a bola dos armadores. Ok? Isso aqui diz os sistemas táticos ofensivos e defensivos. Tio, existe outros? Existem. Né? Só que esses aí são variações. Não é que para a gente explicar assim na teoria, tá? Ia ficar mal compreendido por vocês, certo? Que depende do sistema de infiltração, de abertura de espaço. Então esses sistemas aqui, até porque são os que são os mais jogados. Para ter um sistema tático evoluído, é só a nível de seleção brasileira, de clube profissional e com muito treinamento, tá certo? E aí agora nós vamos ver as nossas seleções brasileiras, tá? Saber a característica dela mesmo, o técnico, quantos títulos tem, qual foi sua primeira participação, tá? É interessante a gente saber isso aí também quando a gente fala da modalidade, tá certo? Então, a primeira seleção, pessoal, é a seleção masculina, tá? Vamos lá. Atualmente ela ocupa a 27ª posição no ranking, tá? Qual é esse ranking aqui? É da Instituição de Handebol Mundial, né? Que é a federação, certo? Que é a que cuida do handebol a nível mundial, tá? Nós temos, né, o técnico à frente da seleção brasileira masculina, Washington Nunes, tá? Ele assumiu ano passado, tá certo? E aí nós vamos ver agora o cartel da seleção brasileira. O que é o cartel? Os títulos, tá? Vamos ver o que aqui ele diz para nós. No Pan-Americano, tá? No Pan-Americano, a sua primeira as participações no Pan-Americano. Tem 18 participações, a qual a primeira foi em 1978, tá? E a sua melhor e os títulos, o Brasil é tricampeão dos Jogos Pan-Americanos, tá? Então, ou seja, aqui não foi colocação, foi títulos, né? Ele é tricampeão. Tá? Então, teve 18 participações, a primeira foi em 1978 e é o tricampeão dos Jogos Pan-Americanos. Aqui no Campeonato Mundial, tá? São 14 participações, sua primeira participação foi em 1958 e a sua melhor colocação de todos os mundiais, de todas as participações, foi o 9º lugar em 2016, certo? Por fim de competições, né, os Jogos Olímpicos, tá? A sua primeira participação, anteriormente não tinha, até 92 não tinha participado, tá? E pelos relatos, foi a sua primeira e última, e única, né? Foi em 1992, tá? Então até agora só tem uma participação nos Jogos Olímpicos.
A sua melhor participação foi em 2000, foi sétimo lugar em 2016. Tá certo? Aí vamos para a seleção brasileira, tá? Feminina. Olha só. Ocupa no ranking, né, a 16ª posição no ranking mundial da Confederação Internacional de Handebol, tá? Tem o técnico, né, o espanhol Jorge Duenas, tá? É um espanhol que já deu muito resultado. Essa seleção aqui, pessoal, a seleção ela é bem mais sucedida do que a masculina. Realmente o nível das competições masculinas são muito altos. O feminino também, porque a nossa safra feminina é muito boa, tá? Muito boa mesmo, muito boa. Então, a nível de resultado, a seleção feminina tem resultados bem mais expressivos do que a masculina, tá? E aí vamos lá, o cartel. No Pan-Americano são 14 participações. A sua primeira foi em 1986, tá? E aí a quantidade de título, olha só, ela é decacampeã, ou seja, 10 vezes campeã dos Jogos Pan-Americanos, tá? O último foi em 2017. Então a seleção masculina, a seleção feminina, ela é decacampeã mundial, decacampeã dos Jogos Pan-Americanos, tá? No Campeonato Mundial são 12 participações. A primeira, foi em 1985, em 1995, e ela em 2013 se tornou campeã mundial. Olha só, na masculina, aqui só são 3 títulos pan-americanos, né? E aqui o Brasil não foi campeão nenhuma vez. A sua melhor colocação foi em 9º. E aqui já feminino, em 2013, foi campeão mundial. Certo? E nos Jogos Olímpicos tem 5 participações, bem mais que a da seleção. A sua primeira foi em 2000, tá? E olha só, a sua melhor colocação foi o 5º lugar em 2016, tá certo? Então, isso foi o ranking das nossas seleções, tá? Eu acredito que a questão dessa forma de disparidade de uma seleção para outra é porque, na realidade, o handebol masculino, ele, como já vem da antiguidade, o nível é bem mais elevado, tá? Mas equivale, né? É porque realmente o nosso handebol feminino é bem mais, como a gente costuma dizer, as meninas são bem mais evoluídas, né? Por jogar a maioria no exterior, entendeu? Então é bem mais evoluída a nossa seleção feminina, tá bom? E aí nós vamos, para finalizar, o último tópico, os troféus, né? Por curiosidade, eu coloquei para vocês, para que vocês possam visualizar, são os troféus das 3 competições, não é que a forma de premiação que tem na questão do handebol. Nos Jogos Pan-Americanos, é o troféu dos Jogos Pan-Americanos, né, muito bonito. Do Campeonato Mundial, né? E a medalha dos Jogos Olímpicos 2016, que foi a última Olimpíada, né? Esse ano, e até agora no meio do ano, já era para dia 15 começava os Jogos Olímpicos de Tóquio, né, que é 2020, só que devido à pandemia foi adiado para 2021. Tá? Então esse ano nós não teremos Jogos Olímpicos, teremos em 2021, que será em Tóquio. Tá bom, gente? E aí, fim. Tá? Hoje nós encerramos o conteúdo de handebol, tá? Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula, nós vamos tirar dúvidas, eu vou colocar links
para que vocês possam acessar e dar uma visualizada como é que funciona o jogo do handball, tá? E possivelmente eu estarei colocando a nossa atividade de nota, tá? Como será, tá? Você já tem aí já um TD com umas questões que foram para que vocês possam ter sido, para que possam ter sido resolvidas, tá? Isso aí também vai constar como nota, tá bom? Então aguardem, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que o conteúdo tenha sido bem proveitoso. No retorno das aulas presenciais, nós vamos fazer as aulas práticas e vocês verão, né, todo esse conteúdo teórico na prática. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus, boa noite.